Boa noite, galera! Seja bem-vindo a mais uma live aí do Top Vôlei. A gente hoje vai falar com o professor Neylon, treinador do Vila Nova Voleibol Futebol Clube. Olá, galera, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem aí? Esperando o professor Neylon entrar, aguardando o professor Neylon, a gente poder começar a nossa live aí. Ele que é técnico de voleibol do Vila Nova, foi o time campeão da Superliga C, chegou aqui aos playoffs da Superliga B. Aí eu esperando só o professor Neylon. Professor Neylon, chegando. Tá conseguindo visualizar aí, professor Neylon? Como é que tá, meu amigo? Fala, Thiago. Boa noite, meu irmão. Bom te Boa ver, cara. noite. Seja bem-vindo. Prazer é meu, cara. Muito bom te ver. Prazer enorme estar falando contigo aí, né? Igualmente. Muito Tem um bom. tempo que a gente não se encontra aí, né? Desde que acabou, desde dezembro a gente se vê. Pois é. E ainda bem que tem essas tecnologias para essa proximidade, né? Sempre bom estar vendo os amigos aí. Uma honra participar aqui, ter um papo aí. Não, o prazer é meu. É sempre uma honra poder ter sido um cara tão inteligente, um cara tão bom de voleibol e falar sobre voleibol, que é muito importante pra gente, né? Claro. Neilo, Vamos lá. eu já te conheço já se conhece pessoalmente, assim, sua trajetória de voleibol, mas eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera, se pudesse comentar um pouquinho da sua fase, como você chegou ao voleibol, você foi atleta, como é que foi a situação que você chegou a ser treinador de voleibol, sua formação, porque eu já te conheço, mas tem uma galera que gostaria de te conhecer. Legal, Thiago. Eu vou tentar encurtar a história aí, porque eu tô com quase 50 anos de idade e tem uma estrada aí. Ah, meus E, 50 anos, eu era um molequinho e não sabia. mas o esporte entrou na minha vida desde cedo, né? Meus pais sempre apoiaram a prática desportiva. Então eu comecei a praticar voleibol desde criança e na chamada época aí do voleibol romântico, né? Então fui admirador da geração de prata, né? Aquela geração que em 84 revolucionou o voleibol brasileiro. E eu era garoto e me inspirava nesses caras no voleibol que eles jogavam para praticar esportes. Então pratiquei desde cedo, tanto na iniciação esportiva quanto na escola. Quando eu migrei do ensino fundamental para o ensino médio, eu ganhei uma bolsa, eu estudava numa escola pública e ganhei uma bolsa para jogar voleibol em uma escola particular, e isso acabou me incentivando, me dando um upgrade na ocasião, né, para aprimorar os meus estudos. Então, eu me interessei muito em conjugar estudar e jogar voleibol, em treinar. Eu fui um atleta baixo, então eu tinha que treinar muito para poder conseguir algum espaço, conseguir me desenvolver. Por incrível que pareça, eu jogava como atacante de ponta, como ponteiro. Na época não tinha a posição de líbero. E eu cheguei a saltar mais de 1 metro, né, com muito treinamento e com muita perseguição nesse sentido. Então sempre fui um atleta muito dedicado para suprir essas dificuldades todas. E fui galgando, jogando nas categorias de base, campeonatos nacionais, etc. Fui jogar eu saí de Goiânia para tentar jogar em Barretos, no interior paulista, numa ocasião. Fiquei pouco tempo, não foi possível, retornei. E quando eu retornei, eu já estava na transição de 17 anos do ensino médio para a universidade. Então, migrei, prestei o vestibular para Educação Física na Universidade Federal de Goiás, onde eu ingressei e me formei. E na época de faculdade eu fiquei naquela, né, situação de jogar, estudar, o que que eu tinha que fazer. Então, resumindo a história, um professor muito querido, que é o professor de voleibol da UFG, professor José Pedro de Oliveira Alvarenga, uma pessoa muito querida, que nos deixou recentemente, aí, coisa de 1 mês e meio, também perdemos um querido amigo por essa doença aí terrível, pelo Covid, né? Fica aqui minha homenagem póstuma ao professor José Pedro. E na época o professor José Pedro me incentivava muito e jogando ali nos times universitários, campeonatos brasileiros universitários, etc. E na ocasião de uma viagem para um campeonato brasileiro universitário, ele me chamou e me disse o seguinte, falou: Neilon, você é um bom atleta, você é esforçado, você é dedicado, você tem um potencial, mas você é baixo e vai ser difícil você jogar. Quer dizer, não vai ser difícil, não, você não vai jogar com essa altura. Então faz o seguinte, investe na sua carreira para você ser um bom treinador, já que é um pouco difícil para você se tornar atleta com essa baixa estatura.
No dia que ele me falou isso, eu confesso, né? Fiquei azedo aí com a. Mas fui para casa Imagina, pensando. né? Você já chega aquele balde de água fria. Mas assim, pela minha imaturidade de garoto, ainda tinha uma ilusão. E ele foi sensato comigo e me abriu os olhos. Eu sou eternamente grato a ele. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele num jantar há um tempinho atrás e abraçá-lo e honrá-lo e agradecer por isso. Então, resumindo, eu É, aceitei a ideia dele. Nesse campeonato, eu fui como atleta da seleção masculina e ele era o técnico da seleção universitária feminina e eu fui como auxiliar dele. E nessa aí época ele ainda não tinha líbero, né, Nilo? ainda não. Eu comecei lá atrás, né? E então eu fui para jogar. Eu jogava no masculino e corria para o outro ginásio para auxiliá-lo no feminino. E ali ele começou a me apresentar um monte de treinadores, me chamar para esse lado. Aí eu acatei, sou grato a ele porque depois disso o meu horizonte se ampliou e eu passei a investir em mim como treinador e não mais como atleta. E isso foi magnífico para mim. Repito, sou muito grato ao professor Zé Pedro por isso. Resumidamente, é isso. E, assim, tem que valorizar os profissionais que nos fizeram chegar lá, né? Todo mundo que se preza passou por um bom professor, né? Ainda bem que ele, assim, na época, assim, que hoje em dia a gente tem a função de livro, as pessoas mais baixas acabam podendo participar, né? Estando em equipes aí disputando, mas antigamente realmente não tinha essa possibilidade, né? O jogador baixo, infelizmente, por mais que saltasse, uma hora se machucasse, já era, acabou, né? Então é um investimento muito alto. Neil, você, ano passado, vocês foram campeões da Superliga C, né? E depois vieram a participar da Superliga B 2021. Gostaria de como é que foi essa chegada até a Superliga, né, do projeto que vocês estão fazendo aí pelo Vila Nova Futebol Clube. Como é que foi todo esse processo até chegar na Superliga B? Vocês chegaram aos playoffs esse ano. Parabenizo você e toda a sua equipe. Vocês fizeram porque não é fácil, né? Ainda mais uma equipe de Goiânia. Sim, normalmente esse investimento sabe que é um custo bem alto para chegar até a Superliga. Queria que você pudesse falar um pouquinho como foi essa experiência aí. Tem muitos aqui que estão nos assistindo que são treinadores de voleibol, né? Gostaria de deixar um abraço para a galera aí, que muitas pessoas que eu conheço estão, até o Aníbal, que é lá daqui do norte do estado do Rio. Tem uma galera aqui que é treinador de voleibol e de repente também quer seguir os passos e se tornar um treinador e quem sabe está disputando uma Superliga, mas é bom saber primeiro os passos que tem que seguir, né? Vamos lá. Tem muita gente boa entrando aí. Meu sobrinho Orion, que é carioca, mas mora em Goiânia. Laurinha, minha aluna. Carol, que foi minha aluna na universidade. Carla Bernardes, jogadora cara. Muito cara ela, não? Aluna aqui no nosso curso nível 3 que fizemos juntos. Professora sensacional. Obrigado aí pela Sabe presença. que ela é aquela conexão Brasil-Estados Unidos, só dá ela, né? E eu realmente eu não consigo ver todos aqui, mas mando um abraço aí. Então, a gente. Opa, o Iron entrou aqui, rapaz, torcedor do Goiás. É só amizade mesmo, tá isso. Abraço, O Iron. Rafa aí, ó, seu auxiliar, Rafa. Rafa Martins, Nosso parceirão. passou, passou um Canhotinha ralo, de ouro. passou um ralo aqui comigo nas situações de adversidade que a gente tem, né? Um abraço aí Uhum. pro. Mas vamos lá. O Vila Nova criou um projeto interessante do Departamento de Esportes Olímpicos do clube, que é um clube de futebol de tradição aqui no estado, e o clube de maior torcida no estado, um clube de massa. E uma diretoria nova decidiu criar o Departamento de Esportes Olímpicos, e isso nasceu no final de 2019 e início de 2020. Em fevereiro de 2020, nos reunimos e fizemos todo o desenho do projeto, conversamos e decidimos montar o trabalho para o voleibol. Eles me chamaram para ser o tutor da equipe e a gente começou esse desenho. Só que quando foi para acontecer o lançamento do projeto em início de março, rapidamente aconteceu o início da pandemia, quando começaram as primeiras paralisações. Então, o nosso projeto nasceu já com uma guilhotina podando grandes coisas que estavam previstas para o lançamento. Resumindo, nisso a gente perdeu espaço, o desenho que a gente fez ficou comprometido e também perdemos patrocinadores por consequência de deles terem perdido renda e etc. Ainda assim, a gente firme no propósito, fizemos um projeto para jogar a Superliga C.
A Superliga C, na edição passada, tiveram muitas equipes, o que fez com que a CBV fizesse 5 polos diferentes. E a gente sediou um dos polos aqui em Goiânia. Então, o sediamento aqui foi também muito difícil, mas a gente conseguiu fazer. E na etapa de Goiânia, a gente conseguiu o título, fomos campeões invictos, o título da Superliga C e consequente acesso para a Superliga B. Para a configuração do time da Superliga B, a gente trabalhou com um período de tempo muito breve, formamos uma equipe com um orçamento muito restrito, tanto para a comissão técnica quanto para a configuração do elenco, e foi um trabalho muito árduo, né? A estrutura não estava pronta, a gente foi caminhando, como se diz, botou o carro na pista, né? E tinha que trocar o pneu com o carro andando. Mas a gente decidiu enfrentar porque colocar o carro na pista era importante para abrir o caminho. Deu certo em relação a título, né, com todas as dificuldades que tivemos, título e acesso. E aí esse ano a gente jogou a Superliga B com esse perfil que foi essa competição que acabou recentemente. Acaba que é uma superação, né? Chegar aos playoffs ainda, do que você está contando aí pra gente. Acaba que é uma superação muito grande, né? Exato. E investimento, realmente, para você jogar uma Superliga não é um investimento pequeno, né? Complicado. Mas como é que é o voleibol em Goiânia? A gente que é aqui do Sudeste tem uma visão, e eu queria saber a visão de vocês aí da região do Centro-Oeste, né? Como é que é essa de subdivisão, como é que funciona? Você falou que partiu no clube de futebol, né? Foi essa parceria que acabou concretizando e chegar até a Superliga. Como é Exato. que funciona aí? Como é que está o voleibol aí de Goiás? Da É, região, né? Centro. só continuando, a gente, na Superliga B também, orçamento enxuto, a Superliga C terminou em novembro do ano passado e a Superliga B começaria já no início de 2021, então pouco tempo e pouco orçamento. O Rafa, que está aqui com a gente, Rafael Martins, eu convidei para trabalhar, ele veio, a gente iniciou um processo, fez um desenho, um planejamento, teve que ser interrompido em partes em função da dificuldade, inclusive de orçamento, de estrutura, e aí a gente foi lutando e prevalecendo. Permanecer na B foi uma grande conquista pelo primeiro ano da equipe na competição e pelo perfil da pandemia que fez com que a gente mais uma vez perdesse patrocínios e tivesse dificuldades orçamentárias para ter uma estrutura e condições melhores de trabalho. Então, com isso, a luta foi muito grande. Realmente, permanecer na Superliga B foi importante. Agora a gente está estruturando para corrigir erros que aconteceram, zerar as questões que ficaram pendentes dessa temporada para poder iniciar com mais antecedência a temporada seguinte. Sobre a pergunta do voleibol regional, né, mais específico aqui de Goiânia, de Goiás, historicamente a gente precisa avançar muito. O voleibol de Goiânia precisa investir mais nas categorias de base, criar mais competições, dar mais condições de ter mais crianças na quadra praticando voleibol, tudo aquilo que é o normal para quem quer crescer, né? Investir na base, investir na meninada, dar condição da meninada treinar, se desenvolver. Então é carente nisso, precisa avançar. Tem iniciativas, tem gente fazendo, mas precisam ser ajudados para que isso seja amplificado. Essa é uma questão. Goiânia tem hoje a maior liga amadora de voleibol do Brasil, com mais de 100 equipes. Uma liga adulto com mais de 100 equipes, com 5 divisões, mais amadora. Né? Então, ela é grande, mas ela pode ser melhor oficializada, enfim. Então, esses processos precisam serem aperfeiçoados para que o voleibol ganhe com isso, pelo menos é assim que eu penso. E, por exemplo, no sediamento que a gente teve aqui da Superliga B, teve uma equipe de Caldas Novas, que é uma cidade turística próxima aqui, teve uma equipe de Goiânia, que foi o Neurologia Ativa, que fez a final conosco, que usou a base do Anápolis Vôlei, teve a nossa equipe Vila Nova, então foram 3 equipes locais na Superliga C disputando acesso para B. E agora na Superliga B, 2 equipes goianas, o Vila Nova e o Anápolis. Então tem caminhos aí para a gente crescer. Ainda é pouco, mas ficou claro que se a gente trabalhar, se todos os setores se organizarem, a gente pode ter um avanço, porque existe um potencial enorme aqui que precisa ser melhor explorado. É engraçado você citou aí sobre a questão da Liga C armadora, né? Tem mais de 100 equipes. Aqui no estado do Rio também acontece a mesma coisa, cara. A gente tem a Liga estadual, que ela também é amadora,
E tem muito mais equipes que o campeonato da federação, por exemplo, que é o campeonato oficial, né? E a gente entende também que eu acho que é uma questão de custeio, né? Do custo de os investimentos que você tem que ter para poder estar participando desses campeonatos. Aqui, para você ter uma noção, também tem mais de 100 equipes no total. Tem da categoria de base até o Master disputando, entendeu? Aí a gente vê o campeonato da federação, tem assim, normalmente 4 ou 5 equipes disputando a federação. Eu acho que São Paulo também, a questão do Cindy Clube também aconteceu de muitas equipes estarem disputando mais fora da federação, outros campeonatos. A gente vê que tem muito profissional bom, né? Que Uhum. acaba sendo desperdiçado aí. É, Exato. bom, a gente, Brasil, né? Semana passada a gente falou com o técnico dos Estados Unidos, falou como funciona lá, né? Que eles ganham pelo número e não tem a qualidade que a gente tem, mas tem a quantidade, né? Que eles vencem pelo número. E você vê que, na verdade, que no Brasil, pelo que você falou aí, Goiás, por exemplo, você falou mais de 100 disputando, é muita coisa, cara. É muita quantidade que poderia também virar um celeiro, né? Exatamente. E, Neil, a gente tocou no assunto aí de base, a gente sabe que para chegar lá a gente precisa ter um caminho a percorrer, né? E a aprendizagem é fundamental, principalmente a aprendizagem motora, toda aquela questão de neurociência. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que você considera os pontos fundamentais da aprendizagem no voleibol. Ótimo. Eu tô há 25 anos aí na estrada, né? Me formei há 25 anos e desde o início da faculdade eu já comecei a trabalhar e nesses anos trabalhando muito com categoria de base. Aproveitando aí para dar boa noite, o pessoal que está entrando e dando boa noite. Tem uns alunos meus aí acompanhando também aí, ó. Tá fazendo sucesso, eles estão colocando aqui. Tem Tem uma alguém que chamou de galera aqui. sabia dessa não, neném. Não, você vê, é o paizão, vai chamar de neném. Deixa aí. Legal. Mas eu sempre gostei muito da formação, do trabalho de formação. Como eu cresci na época do voleibol romântico, eu sempre fui muito apegado a uma formação cuidadosa, zelosa. Então, os professores que me influenciaram, que eu achavam que eram os melhores professores, é aqueles que eram verdadeiros mestres, cuidavam da gente como um ser total. Então, não era só questão de dar manchete, dar cortada, era questão de formação, de postura, de caráter, de conduta. Isso tudo foi muito importante para a minha formação e eu carrego isso comigo desde sempre. Então, eu acredito, evidentemente, em relação à formação de voleibol, tecnicamente falando, num trabalho que priorize a aprendizagem assim, dos fundamentos técnicos com muita elegância, com muita qualidade, com destreza, né? Eu gosto disso, eu gosto de investir nesse processo. E também eu tenho a mentalidade de trabalhar o ser total, né? O desenvolvimento global da criança e do adolescente que está ali com a gente. Então, além da parte técnica, parte tática, parte física, obviamente parte emocional e cognitiva, parte sociocultural, a parte de formação, a parte de valores, a parte que agrega valores que ele vai usar dentro da quadra e fora da quadra e vai usar por toda a sua existência. Então, eu creio nesse complexo aí para investir na formação do atleta desde cedo. Eu acredito que esse é um bom caminho. Show. É fundamental, né? E, na verdade, tudo isso é o caráter da educação, deveria ser o caráter da formação, né? Formação integral do indivíduo, né? Aqui, ó, tem uma pergunta do Mário aqui para você. Perguntou sobre Ok. questão de peneiras. Deixa eu achar aqui que tem bastante gente entrando aqui, cara. Graças a Deus. O senhor acredita que a divulgação de peneiras, principalmente em cidades pequenas, pode ser algo pre- prejudicado? Eu gostaria de tentar algo após ou durante a faculdade, mas não sei por onde começar. Entendi muito da informação, mas tá valendo. É, eu vou tentar, se eu não responder, ele pode comentar para eu tentar. Mas assim, eu tenho uma leitura das peneiras que é o seguinte: eu nem gosto muito delas, para falar bem a verdade. Historicamente, elas dão certo, porque na quantidade se consegue pensar as qualidades, que o objetivo de peneiras, peneiradas, normalmente é esse, né? Fazer ali um processo seletivo.
Eu sempre gostei mais de uma construção mais ampla, né? Então, numa peneirada vão 300, pins são 2 e eu tenho 298 tristes e frustrados. É claro que a frustração faz parte da vida, faz parte do processo. Mas nesse sentido, para quem está em formação, eu prefiro outros caminhos. Mas não estou me posicionando contra. Mas eu tenho uma leitura assim um pouco resistente nesse sentido. Eu acho que esse processo pode ser aperfeiçoado, né? Então, em relação à peneirada, é isso. E muitas pessoas, muitas crianças, adolescentes, jovens, vão buscar na peneirada uma oportunidade, né? Então, para a gente aqui, por exemplo, que estamos com uma equipe de alto rendimento numa Superliga, as peneiradas estão no nosso radar aqui de organização. O que eu estou estudando, por exemplo, é uma condição dessa peneirada ser o mais adequado possível, ser o menos penosa para quem vai participar dela, dar mais oportunidade. É difícil, mas oportunizar mais, deixar algo mais marcante na vida da criança e do jovem, que não seja você sim e 350 não. Né? É uma preocupação. Né? Então, a gente tem pensado nisso nesse sentido. Ele perguntou sobre onde ele acha o melhor caminho para começar a pensar, principalmente agora que está chegando na fase de faculdade, fase universitária. Bom, já nessa idade, né, em relação às peneiras convencionais, extrapolou um pouquinho a faixa etária, né? Quando você está na idade de faculdade, as peneiras já não são mais o melhor caminho no que existe de convencional. Mas, por exemplo, existem o esporte universitário. A Universo é uma instituição parceira aqui do Vila Nova, então alguns atletas têm o direito a uma bolsa para também jogarem pela universidade os campeonatos universitários. Então é um caminho que para ele, por exemplo, pode ser traçado. Né? Normalmente as universidades também têm peneiradas adequadas para a faixa etária de quem está entrando na universidade. Aí é uma porta de entrada para jogar competições universitárias e ter uma oportunidade como atleta e também acadêmica, né? Conjugar bem as duas coisas. Eu sei que aqui no Rio também tem a Universo em Niterói, também tem uma equipe muito boa de faculdade. Tem a Unip em São Paulo também, com uma equipe muito forte de voleibol. Também é um caminho a se pensar. No Nordeste, Né? muitas instituições fazem isso, em São Paulo, algumas. O Aqui, Nordeste é forte. na Superliga B, a gente jogou aqui Vila Nova e Niterói. Vila Nova Universo e Niterói Universo. O técnico da equipe de Niterói, o Valner, Bom, né? instituição, trocamos uma ideia e tal. Então tem esse caminho aí também do desporto universitário, que precisa ser aperfeiçoado, né? Mas Esse existe projeto do Bonner lá é novo também, né? Porque ele estava com a feminino, pegou a seleção do estado feminina, do juvenil, se não me engano, e criou esse Uhum. projeto e rapidinho também chegou, viu, vocês são tudo bom. Né? Continuando falando sobre o que você estava falando, né? Sobre essa questão de peneiras, né? A gente sabe que às vezes essa peneira mata muitos talentos que não são pessoas não tão altas assim e que podem vir a fazer diferença futuramente, né? É uma coisa que eu acho assim, que é preocupante, não sei se o ponto de vista gostaria que você falasse sobre isso, porque vamos dar exemplos aqui. Se chegasse um garoto como o Giba, ele novinho, Giba, né, já joga, chega numa peneira não passa, porque 1,90 m, 1,92 m de tênis, e matou um talento que depois o Giba se tornou o melhor do mundo. Hoje tem o HP na França, que é um jogador bem diferenciado, entre outros, tem vários outros que são baixos. No feminino a gente tinha a Mireia Luiz, é uma coisa absurda, que o pessoal que não é da década de 90, 80, 90, não viu, a mulher jogava muito e era baixa, né? A gente tem a que está lá na Turquia agora, tem o jogador feminino, fugiu o nome também, que é baixa, mas também se entrasse uma peneira poderia ter ficado pelo caminho. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Porque, assim, na verdade, são fatores de habilidade motor que são aprendidas desde a base e que fazem a diferença depois, né? Qual a sua visão, né? É, foi um pouco do que eu disse em relação aos receios que eu tenho com a peneirada. Aproveitando para mandar um abraço aqui para o Romualdo, famoso loirinho, que foi um levantador extraordinário que tivemos aqui em Goiânia. Temos, né?
Mas sobre a peneira, é justamente sobre isso, né? Sobre a quantidade e a forma como o processo fica, que eu chamo ela de um pouco predatória, sem querer romantizar. É claro que, por exemplo, grandes clubes fazem uma peneira e aparecem 200 crianças, tem que ser um processo rápido porque eles não têm estrutura, condição para comportar ali 200 crianças por um período longo, né? Mas o ideal seria um período mais longo e uma condição melhor para a análise e para dar mais condição dessas crianças, desses adolescentes mostrarem o seu talento e, para além disso, também receberem algum tipo de informação, de processo educativo que eles vão carregar dali. Porque na velocidade que ela acontece, é mais ou menos o seguinte: faz o gesto, o cara identifica ali perfil antropométrico, um pouco do gesto técnico e escolhe dois, três, quatro e pronto, né? Mas ele podia ser um processo que tem informação, que tem uma palestra, que ele foi ali e teve uma experiência mais significativa, de modo que talvez ele não seja aprovado, mas ele teve mais valores agregados para dar o próximo passo, seja tentar de novo, seja fazer outra coisa, né? Então, como eu disse, não é querer romantizar, mas tornar esse processo um pouco mais produtivo nesse sentido. É difícil, porque estruturalmente requer melhores condições, mas, né, não existe caminho fácil para fazer o que se é melhor. Não, realmente. E sobre essa questão de aprendizagem, Ronelo, na nossa área de educação física, a gente discute muito sobre os processos de aprendizagem analítico, global, situacional. Qual é o tipo de metodologia você costuma aplicar, já que você trabalha muito tempo na base, qual que você acha que seria assim, o melhor a se trabalhar na categoria de base, principalmente, né? No adulto, a gente já sabe que a pessoa passou pela formação, ela já tem uns pré-requisitos que a gente imagina que tenha sido trabalhado, né, para ele poder estar exercendo ou bem a sua função no adulto, né? Como é que é a sua visão sobre isso? O meu suporte aqui está ruim, deixa eu consertar ele aqui. Fica tranquilo. Espera aí, vamos Ó, lá. enquanto isso, eu vou mandando um abraço para a galera. Roberto Caverna entrou aí, Sandra, psicóloga, Miele, Alessandra, minha esposa, está online também. Tem uma galera aí, tem bastante gente online aí. Legal, Um abraço pro Joel, sei também. Um show. abraço para todo mundo que tá aí. Vamos lá, prosseguindo. Neilão! Vamos lá, queridão. É o seguinte, como eu disse, na formação, eu sou muito, mas muito zeloso. Sou muito preocupado, assim, com tudo que envolve o processo de formação pela importância que ele tem, né? Então, o método, na verdade, eu faço mixes de métodos no processo. Em muitos momentos eu uso um processo mais gradativo, mais fracionado para ensinar, e em muitos momentos eu uso um processo mais global, mais completo. Então, eu tento conjugar isso e elaborar um trabalho que atenda bem à necessidade de cada faixa etária e o momento que aquela turma está no seu desenvolvimento, naquela construção que foi feita para ela, desde que a criança começa ali na turminha de iniciação e para o processo que foi feito para ela ir cavalgando de, de, de etapa em etapa, né? Então, eu não fico muito engessado, não. Eu equilibro esses processos todos e vou usando de acordo com a característica da turma e o desenho que foi feito para ela no planejamento. Certo? E a questão da variabilidade, você trabalha bastante essa questão da variabilidade das ações de voleibol? Trabalho o quê? Variabilidade do jogo nas ações de voleibol, você também costuma trabalhar muito nessas categorias de base? Exato. Essa é uma das propostas. E uma coisa também que eu tenho percebido é que as gerações vão mudando conforme vai mudando o perfil da sociedade. Então, tem alguns trabalhos que serviam tempos atrás que já não são mais tão interessantes hoje. Então, o trabalho hoje com muita variabilidade, com muita não, com uma devida variabilidade, ele pode ter um alcance interessante, né? Como eu disse, eu não gosto de engessar muito, mas eu gosto de analisar bem o perfil daquilo que está sendo planejado. Então, suponhamos, na categoria de base eu tenho a turma de iniciação, de aperfeiçoamento, até chegar no treinamento e, de acordo com a faixa etária de desenvolvimento técnico-tático, essa criança vai passando e vai subindo gradativamente. Então, dentro desse processo, usar a variabilidade é uma alternativa bastante interessante
para provocar muito estímulo nessa meninada, para mexer com eles de formas diferentes, porque eles já não têm um perfil que se tinha antigamente. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu montei uma escola de voleibol em 1992. Foi o ano que o Brasil ganhou o ouro olímpico em Barcelona. Foi um boom de novo do voleibol, né? E eu estava formando e, pô, peguei o boom e montei uma escola de voleibol. Naquela época, a meninada chegava na escola, linhas gerais, é claro, saltando, correndo, fazendo um monte de coisa. Aí a gente dava treino ali, ajustava a parte técnica e encaixava rápido e fácil. E hoje, por exemplo, o perfil já não é mais esse. É um outro perfil de criança que chega. E eu não reclamo, porque as pessoas costumam dizer assim: ah, os meninos de hoje são mais moles, os meninos de hoje são isso, são aquilo. Eu digo que eles são os meninos de hoje. Então, nosso papel não é reclamar desses meninos de hoje. Eles são os meninos de hoje. É o que tem. O que temos que fazer é oferecer o melhor trabalho para ajudá-los a serem. Né? E a variabilidade dentro do trabalho pode ser uma alternativa. E eu gosto de bater nessa tecla, Thiago. Você vai me perdoando aí que eu falo muito, mas eu acho isso aqui Não, importante. pode falar. O Eu momento é trabalho. seu. Eu dou aula na Universo aqui em Goiânia, no curso de Educação Física da Universo, e eu sempre falo com os meus alunos: ah, mas assim, as crianças de hoje são mole, os meninos de hoje são isso. Ah, nós adultos não devemos falar isso a respeito deles. O nosso papel é oferecer condições para que eles não sejam assim, né? Então não adianta reclamar. E eu aprendi isso muito cedo com o pediatra da minha filha mais velha, que um dia no consultório, há mais de 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, no consultório, e a gente reclamando, falou: "Ô, doutor Antônio, a Marcela só gosta de comer bolacha passatempo, ela não quer comer outra coisa." E ele virou para mim e disse o seguinte: ah, então tá, quem tá comprando essa bolacha para ela? Certo? Aí hoje a gente fala assim: ah, os meninos só querem ficar no tablet, só querem ficar no celular. Tá bom, adultos, quem está colocando isso na mão deles? Então a culpa, de certa forma, é deles. Então não adianta a gente estigmatizar. O que a gente precisa fazer é pensar na geração e oferecer o melhor trabalho possível para ajudá-los a suplantar um problema da geração deles. Na nossa geração nós tínhamos outros problemas, né? Era um tênis rainha que era dessa finura o Nossa, solado, nem me fala, eu usava sempre. estava muito, doía pra caramba. Tinha outros problemas. Tinha uma bola branca, dura pra caramba. Nossa, nem me lembro. Aquelas bolas rainha, eu treinava bola rainha, cara. Ardia igual pau. Entendeu? Eram os nossos problemas, por exemplo, né? Mas brincadeiras à parte, não adianta botar culpa. A gente, como adultos e no nosso caso, como professores, educadores, é buscar solução e entregar o melhor para essas crianças, para essa meninada que está em formação com a gente, ter condição de suplantar isso e caminhar, seguir adiante. Aqui tem um comentário aqui do Alessandro Moraes. E os erros do passado? A gente treinava maratona, não para voleibol. Acaba caindo no que você falou, né? Coisas que eram do passado que já não são mais interessantes no momento, né? É verdade. Eu acho legal você tocar nesse ponto aí, porque, na verdade, eu não acho que a minha geração também, a sua, deve pegar mais ainda, a minha geração pegou de jogar voleibol na rua. Esticava a rede de um poste ao outro e jogava na rua. Era um mini vôlei, que também é uma metodologia de ensino, né? Fala, Tem uma vôlei, universal no esticar a rede na rua. Quando o carro vinha passando, a gente levantava para passar, né? E quando o motorista abaixava, a gente. É verdade ou não? É universal. verdade. Aí falou, ô, corno. Ai, Mas era outra época, né, cara? E pior é quando tinha caminhão, eu tinha que desmontar tudo. perfeito. O caminhão era Exatamente. um problema. Mas a gente era muito feliz. Graças a Deus eu não posso reclamar dessa minha infância, não. Porque assim, eu tinha uns 12, 13 anos quando eu comecei a jogar voleibol na rua. E foi uma fase muito boa, cara. Hoje a gente acaba utilizando isso como uma metodologia que é o mini vôlei, né? Sim, sim. Eu acho. É uma metodologia que eu acho que trabalha muito a questão cognitiva, né? Você fazer leitura, coisa que eu acho que é fundamental, né? No voleibol. A gente sabe que a geração de hoje ela foi privada desse momento de estar na rua, principalmente em grandes centros ou cidades de médio porte. Até nas cidades de pequeno porte já tem essa problemática de não poder deixar o público ficar mais na rua mesmo. A violência sempre existiu, mas o modo como a violência está hoje realmente é bem complicado, né? Fora o que você falou, a questão do tablet, né? E quem são os culpados? Somos nós mesmos. Enquanto a sociedade tem que assumir isso, realmente.
É, É, você sobre essa questão de trabalhar a bola, de leitura de jogo, você considera isso uma prática muito importante no trabalho de vocês na base? é fundamental, né? E só complementando esse assunto, a- a- como você disse, as ruas são mais violentas, então a meninada não pode ficar brincando na rua. A gente, os adultos, a humanidade, derrubou quase todas as árvores da rua dos centros urbanos, por exemplo, e reclama que os meninos não sobem nas árvores. A gente é culpado, né? Então a gente precisa ajudar essa meninada. A verdade é essa, ajudar assim, fazer o nosso papel, né, de educadores. Só abrindo uma brechinha aqui antes de responder você, Thiago. Pode falar. Bacana aqui. Teve alguém que é seu convidado que falou que eu participei da Superliga B com o Vila Nova. Isso. Tem aí o Fadu, que é carioca, né? Encontrei o Fadu, a gente jogou aqui, Nova e Aeroclube de Natal, onde ele foi o técnico aí na temporada. É, nosso jogo teve uma chuva monstra aqui, tivemos 30 minutos de atraso e eu e ele ficamos 30 minutos batendo papo, eu aprendendo voleibol ali com o Fadu, enquanto tinha umas goteirinhas ali na nossa quadra. Depois voltou o jogo, a gente perdeu de 3-1, tomei uma surra aí, mas o aprendizado. Perdi o jogo, mas não perdi a oportunidade de crescer, trocar uma ideia ali com o Fadu. É um cara fantástico também. Fadu é uma pessoa muito incrível. A gente foi adversário aqui nas quadras aqui da região, porque ele é aqui da região que não sei se morava em Barra do Piraí, sempre jogava por Volta Redonda. Volta Redonda. É, jogava por Volta Redonda. Ele era levantador, né? Era um levantador diferenciado aqui na região. E graças a Deus a gente viu a evolução dele desde quando criou o Volta Redonda, que jogava a Superliga, a evolução dele como treinador. E fico feliz de saber que vocês são amigos hoje. É, assim, tivemos a chance de nos conhecer à distância e no confronto a gente teve a chance dessa proximidade, né? E eu tive a sorte aí desse atraso de 30 minutos e peguei ele para prosa aqui, aí a gente deu uma estreitada melhor e foi um momento oportuno, né? Perdi o jogo, mas não perdi a lição, que é importante. Faz parte, assim mesmo. É, você tinha falado sobre, Sobre leitura de jogo. assim, sim. Essa capacidade de leitura de jogo, eu até assisti há algum tempo um documentário interessante chamado The Playbook, um documentário da Netflix, que pegou a história de alguns bons treinadores de modalidades diferentes e questionou quais são as regras de ouro desses treinadores, etc. Fica a dica aí de um documentário para quem não viu, muito interessante. E o treinador de tênis, o Patrick, que era o treinador da Serena Williams, ele contou algo que foi o seguinte: ele falou assim, ó, quando eu era criança eu era muito tímido, então não conversava muito. O que que eu fiz? Eu aprendi a ficar fazendo a leitura das pessoas. E isso me ajudou a lidar bem com os meus atletas. Eu consigo fazer muita leitura para tentar achar o melhor caminho. Então, no relacionamento, né, no convívio social, a leitura é importante e a leitura de jogo, a dinâmica de jogo, porque o esporte nos dá a condição de desenvolvimento global, né, de várias vertentes, de várias faces, de várias características do nosso ser. A leitura de jogo é um tipo de percepção que estimula o lado cognitivo, o lado perceptivo. Então é importantíssimo trabalhar a leitura de jogo, essa capacidade, tanto para o jogo em si, quanto para além do jogo, que é o que eu sempre falo, né? Para além das quadras, a pessoa que está ali em formação com você ter a chance de usar isso em benefício dela e de outros fora da quadra. Trazendo para o voleibol, como é um esporte de situação em que não pode haver a retenção da bola, a percepção contínua, atenta e com a capacidade de antecipação dá uma vantagem, né? De um gesto antecipado, de uma colocação antecipada que pode gerar benefícios enormes. E isso tem a ver com interpretação, com leitura, com tomada de decisão, que é importante no jogo e é importante na vida da gente, né? Então eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, tanto na formação quanto na equipe adulta, né? Que já são atletas formados, mas que sempre há algo ali a ser estimulado no seu desenvolvimento. Fantástico, realmente, o voleibol é um esporte para a vida, né? E essa questão eu acho fundamental no voleibol, já que também são habilidades abertas, né? A Sim, única habilidade fechada, bom, pelo meu ponto de vista, é um dos fatores primordiais do voleibol, que é o saque, né? O exato. saque é a única habilidade fechada, para quem não é do mundo aí do esporte. Existem habilidades abertas que são variáveis, o próprio ambiente, os estímulos externos afetam, e a habilidade fechada, no caso,
A gente tem o saque que está subindo o sacador, né? O saque, hoje no voleibol, a gente considera que é um fator que também dá uma certa vantagem, né? E na Superliga B, no caso que você disputou aí, o padrão de saque que você achou está bem próximo da A? Como é que está aí? Você que estava dentro da quadra, você acha que está bem próximo do nível da categoria A? Olha, eu gostaria de dar uma resposta sim para essa pergunta, mas na minha leitura ela ainda é uma resposta não. Eu consigo acompanhar da Superliga A, que nesse ano não deu para acompanhar presencial, né, que dá uma leitura melhor. Mas além pelas transmissões e da troca de ideias com profissionais que atuam na Superliga, e pelo que a gente vivencia na prática, vivenciei na prática na Superliga B, tem uma diferença grande ainda. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, é que, por exemplo, né, para citar um aspecto mais pontual, os saques flutuados, os floats, eles têm acontecido na Superliga A, no Superliga A masculina, no caso, com uma velocidade grande. Mesmo sendo um float, é um float que entra com muita velocidade. O float que eu vejo na Superliga B, que eu percebo na minha e nas demais equipes, é um float com não tanta velocidade assim, né? Então, por exemplo, é uma tendência desse float caminhar para ser um saque bem veloz e bem difícil, mas na A eu vejo uma diferença em relação à Superliga B ainda, né? Mas como tendência, a busca a gente vai vendo um perfil mais elevado na A, e claro, todos os treinadores perseguem esse perfil buscando alcançar o mesmo padrão. Eu acho que eu penso que a gente ainda está distante, mas evidentemente a gente tem a busca de buscar o mesmo padrão. Mas com bastante efeito, né? O time vai jogar, mas é muito efeito, né? Acaba que Deu, essa quebra de ritmo ela é importante também, né? deu uma cortadinha, Thiago, eu não ouvi, cara. Eu falei que o float, apesar de ser mais lento, também é com muito efeito, né? O saque float, eu acho que acredito eu que na Superliga B tem bastante efeito. E também é importante ter essa quebra de ritmo, não é? Exatamente. E ele te dá alguns perfis. Como ele é um saque de menos risco, por exemplo, na organização estratégica do sistema de saque, você pode elencar ali alguns atletas que vão para o saque mais de risco, para um saque viagem mais forçado e, consequentemente, mais risco, e quem vai para o float para dar um pouco mais de segurança, né? Então, quebra ritmo, te dá segurança, te dá mais condição de direção para sacar num passador que está ali com uma certa dificuldade, para sacar num ponteiro da rede que às vezes não recebe bem e ataca. Então, aí entra as informações todas que a gente persegue para usar taticamente falando, né? Mas como você disse, é importante também para essa quebra. Você imagina que o time está vindo o tempo todo no viagem, 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 jogando um saque mais flutuando na sua frente, realmente. Eu já vi até equipes com o Dante, por exemplo. O Dante é um grande passador, né? Mas que às vezes pegavam os saques flutuados aí que É. realmente. Até porque ele passava em pé, né? O cara é fantástico, mas passava em pé. E aí você mencionou o Dante, cara, como ele é goiano, eu vou contar uma coisa do Dante aqui. O Dante, quando garoto aqui em Goiânia, já novo, 15, 16, menos de 15, 14, 15 anos, ele já era bem alto. E os professores que cuidaram dele aqui, os dois principais, o professor Elias Guimarães e Teco Faleiro, que são ícones aqui, eles tiveram muito cuidado em não deixar acontecer o que muitos fazem, de pegar o garoto alto, colocar ele como central, tirar ele do fundo quadra e limitar o desenvolvimento dele, né? Então, eles fizeram o processo correto, na minha opinião, na minha percepção. Deixou o garoto jogar com todas as funções, então ele atuou como meio, atuou como ponteiro, atuou como oposto e não saía do fundo quadra por motivo algum. Grandão lá, mas isso tornou ele né, no futuro um grande ponteiro passador que passou muito, né, e jogou muita bola. Então, tudo isso graças, na minha percepção, a uma conduta correta de professores que foram muito responsáveis em não se preocupar com o resultado imediato. Que às vezes um garoto dá um prejuízo, vamos dizer assim, no fundo quadra, no campeonato infanto. Eu perco um campeonato infanto, mas eu faço o que é certo, ok? Então eu cresci com essa mentalidade também. Esses caras são minha referência.
o professor José Pedro que eu citei aqui, o professor Elias e o professor Teco, por conta dessa postura que fizeram, por exemplo, o Dante se tornar esse cara extraordinário. Eu tenho certeza que tem a ver com essa boa formação. Você tocou num ponto aí que eu acho também que é, assim, é uma coisa bem delicada, né? Alguns clubes te exigem um resultado imediato, né? E a gente tem que ter uma boa postura em conversar, poder explicar que é um processo longo você tornar um jogador de voleibol por excelência, né? Não é algo do dia para a noite. A gente sabe que alguns clubes acabam pegando um menino, sei lá, de infantil já jogando como adulto, né? Que pode ocasionar também outros fatores como lesões, né? Antecipar a lesão no atleta, apesar de todo o desenvolvimento que já tem hoje. Mas você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, a questão de se entender que é um processo a longo prazo. Né? Eu gostei muito dessa sua fala aí. Tem uma galera aqui, ó, professor mestre Neylon, cara, Carlos Neylon Carlos Santos. É alta qualidade, camisa caiu bem, hein? No tempo certo, lugar certo, contribuindo para o crescimento do esporte do Estado, dando lugar de honra e destaque. Cara, só tem a agradecer mesmo, né? O Neylon é um cara fantástico, cara. Graças a Deus que a gente fez o nível 3 aí, caiu no meu grupo, vocês trabalham junto, né, Neylon? Ralamos aí. Eu dei uma errada lá, a gente perdeu um pontinho por minha causa, mas tudo bem. Cara, no final das contas, ganhamos o jogo. E contar também, eu não me vergonho de contar os erros. A gente tem mania de querer falar só dos triunfos, né? Hum, Mas eu não me envergonho dos erros, principalmente dos involuntários, porque, na verdade, se a gente não reconhece, a gente não tem a chance de corrigir. Negamos ele, ele está lá. Conhecemos ele, a gente vê que ele precisa ser corrigido, né? Mas fomos bem, né? Porque o nosso grupo, assim, de pessoas queridas, que fizemos uma amizade que fica para a vida e triunfamos, né? Como você disse, ganhamos o jogo, pegamos o nosso certificado lá, estamos aí, graduados. não, tamo Esperando. junto aí. Eu sei, sim. É, até porque também o pessoal ainda não conhece, mas assim, pelo menos o nível dos recursos, assim, o que o curso da CBV exige da gente é de extrema qualidade. Ainda mais que a gente pegou um instrutor de altíssimo conhecimento, né? Para quem não sabe, a gente fez o curso com o Rubim, é um cara fantástico, ele era um dos auxiliares do Bernardinho na seleção. E é um cara que conhece muito de voleibol também, né? Então, se a gente errou ou acertou ali com ele, cara, é uma honra poder aprender com um técnico de tamanha qualidade, né? Tamanho conhecimento. Isso para mim, errar faz parte, até porque assim, para poder aprender a gente tem que errar, Exato. né? Eu acho uma questão disso que você falou das gerações, né? Hoje, pelo menos eu tenho conversado muito com meus alunos, principalmente no vôlei de praia, que estão assim, mais cruz, né? Perto de quadra hoje, do indoor. Até porque a areia do jogo de praia você tem que, é dupla, né? Na maioria das vezes, você tem que resolver você e seu parceiro. E que errar faz parte e não desistir. Né? Igual você falou, antes a gente apanhava da bola, que era dura, ficava passando na rua, era um monte de fatores que poderiam atrapalhar. Não, a gente queria saber jogar e estar feliz. Né? Hoje, como você falou, a geração mudou. Né? E saber que é fundamental a gente errar, é tentativa e erro. Né? Eu E vou, eu acho que tudo isso que você tocou é muito importante, cara. eu vou até mencionar aqui, primeiro mandar um abraço pro Jonathan, que é um amigo querido vilanovense, falou que quer ver o ginásio Rio Vermelho, que é um ginásio enorme aqui em Goiânia, lotado aí, se Deus quiser, logo logo com o fim dessa pandemia e a torcida do Vila invadindo ali. E o Alessandro, que é um menino que foi um central, joga até hoje no Master aí, né? Ele fez um comentário lá em cima que eu perdi, dizendo o seguinte: olha, a gente treinava era para maratona, acho que o Thiago até observou isso aí, né? A gente treinava Isso. para maratona, são os erros. Então, assim, chegava nas seleções estaduais aqui, a meninada corria, era trocentos quilômetros, era uma coisa assim, né? Então, era uma metodologia equivocada para alcançar um resultado, né? Então, tem que aperfeiçoar os processos, perceber os erros, corrigir, melhorar, né? O nosso papel é esse sempre aí. E voltando a falar do nível 3 que a gente fez juntos, uma turma muito boa,
A gente teve o privilégio, né, Tiago? Acho que a gente pode falar aqui de ter a Fofão na nossa turma. Ela fez uma live com você, é uma pessoa magnífica, a atleta mais vitoriosa do voleibol feminino nacional e uma pessoa incrível, Coordenador de seleções. coordenadora de seleções da CBV hoje e uma pessoa assim, durante o curso, não usou nenhum dessas dos seus títulos ou para ter uma certa vantagem, ao contrário, com uma humildade, com uma postura sensacional. Então, a gente realmente teve muita sorte de ter um grupo muito bom nesse nosso nível 3. Tomara que a gente consiga conjugar de novo aí no nível 4. Pois é. Eu já era para ter feito nível 3 há bastante tempo, né? Quando eu fiz inscrição, foi lá, era para ser feito lá em São Paulo, no Centro Olímpico. Só que eu acabei sofrendo um acidente de trabalho, caí, bati as costas e precisava do atestado médico para você poder fazer o curso. Infelizmente eu não fiz na época. Mas eu entendo que Deus coloca a gente no lugar certo na hora certa. Entendeu? Eu tenho muita fé. Eu acredito que Deus colocou a gente no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Entendeu? Amém. Eu acho que, assim, realmente, a Fofão é uma pessoa que nos enriqueceu muito. Todos os colegas de turma que a gente teve Tauê também, que hoje está aí na Superliga A, aí, preparador físico, até vai fazer uma live com a gente, que a gente não spoiler. Show. A gente tem a Carlinha, que estou falando que a gente tem direto, ela jogou a NCAA, então tem o contato dos Estados Unidos, né? Tem um trabalho muito bom que ela está tentando desenvolver com o César Benatti, o Feijão. Outras pessoas, até o não O pode deixar Rafael, de citar aqui o Rafael, que trabalha contigo, fantástico, né? Uma excelente postura com Buda. Fez o curso todo lá com ele e conversando. Também não pode deixar de falar do Antônio, né? Também é de Goiás aí, né? O professor Guedes, né? Que teve o prazer de estar conversando também, que é técnico da seleção também paralímpica, né? E são várias vertentes de voleibol que eu acho que todas essas vertentes acabam se enriquecendo, né? Tem pessoas que trabalham com base, tem pessoas que trabalham com escola. O Renato, que fez o trabalho com a gente na prática, é professor de escolar também. Então, eu acho que todo conhecimento é válido, né? E essa noite poder falar contigo, né? Só enriquece a gente. imagina, eu estou feliz aqui de a gente estar junto. E assim, eu sou um professor, um técnico, Tiago, quando eu fiz aquela tomada de decisão que eu contei lá atrás, mediante um bom conselho de um bom professor, né? E eu decidi investir na carreira. Então, são 25 anos, 26 anos que eu partindo desde que eu me formei. Então, é o seguinte, nesse período eu trabalhei com várias vertentes, natação, de recreação, futebol, várias, sempre focado no futebol, no voleibol. E no voleibol, sempre trabalhei voleibol escolar, equipes de formação desde o pré-mirim até o adulto, master, vôlei de praia e etc. Então, seleções de base durante muitos anos aqui no estado, eu como auxiliar, depois como técnico, tudo isso me ajudou na minha formação. Então, eu tenho essa abertura, essa mentalidade. Voltando no The Playbook, esse mesmo treinador da Serena Williams, treinador de tênis, então ele mencionou algo na história dele que eu achei muito legal, que me fortaleceu, que ele chegou a um nível também que ele não pôde ser um atleta como ele gostaria de ser, de alto rendimento, ter tido uma trajetória incrível como atleta, mas ele parou e pensou, poxa, então o que que eu posso fazer pelo tênis como treinador, e foi atrás disso, né? Então a gente tem essa chance de fazer diferença mediante uma busca, né? Uma entrega, uma dedicação, um estudo. Então eu acredito muito nesse processo aí. Acho que esse é o caminho. E o Rafa comentou aqui, ó, nível 3, melhor qualidade, professores e dos alunos. Com Realmente, certeza. professores de alto nível e uma turma fantástica. Foi muito bom mesmo. Eu acho que assim, que você falou do eu, tá? Mas também tem que ter exigência, né? Se não tiver uma boa exigência que te force a sair da tua zona de conforto, cara, Claro, não tem jeito. E assim deve ser nos seus treinos também, né? É o tempo todo estimulando seu líder ali para poder até instigar e te fazer melhorar. E dentro do seu grupo, como é que funciona? Você tem bastante líderes dentro do seu grupo ou você tem um líder específico? Como é que funciona a sua equipe? rapaz, a Superliga C foi um tiro curto e a nossa Superliga B também foi um tiro curto, né? Então, não deu tempo assim de um processo maior para estabelecimento das lideranças e organização.
Na verdade, a gente tinha gente que falava muito no time, né? Não posso traduzir isso como liderança, mas tínhamos líderes natos dentro do grupo. Mas até por questão de tempo, eu vou abrir um parêntese aqui, porque a gente teve o privilégio de receber aqui entre nós o Lorena, o oposto Lorena, que veio jogar Fabrício. aqui, Fabrício Stevens. E o Lorena, né, como todo mundo sabe, foi um extraordinário, é um extraordinário jogador, maior pontuador da história da Superliga, uma trajetória incrível. E é um cara assim de muita entrega, de sangue no olho, de uma vibração intensa e de uma liderança também. Não só de falar, mas de se posicionar dentro da quadra, fora da quadra, com muito profissionalismo, com muita entrega, com muita intensidade. Então, assim, foi uma experiência incrível, ele agregou valor demais no nosso processo, tanto é que ele continua conosco. Então, vale destacar assim, o tipo de liderança que ele é, com um alcance enorme dentro da quadra e fora da quadra. Então, você, assim, vou te contar uma historinha breve, né? Porque o momento é seu, mas eu vou dar uma historinha breve. Não sei se você sabe, mas a Lorena quase tampou no barraco comigo uma vez. Assim, Quase o coisa quê? de jogo, quase veio pra cima de mim no jogo. Aí, tipo, assim, isso foi antes dele ir pra Espanha, né? Ele estava prestes a ir pra Espanha. É assim, eu era da equipe de Cruzeiro, aqui do interior de São Paulo. Eu era infanto, acho, na época, eu tinha uns 16, 17 anos. Aí fizemos o jogo amistoso com Lorena e ele veio, cara, né? Pô, fiquei animado, né? Jogar contra o Lorena. Aí acabou que na hora do jogo eu era ponteiro, né? E assim, no dia, cara, calhou de estar muito bolada pra fora. Aí, aquela provocaçãozinha normal de jogo, e ó, aí eu sei que ele ficou bravo no dia lá, ele ficou com o olho bravo pra mim, achei que ele fosse voado e veio do outro lado da quadra, cara. Mas não aconteceu nada, ele entende que jogo é jogo. Antes dele ir para a Espanha, eu vi que ele era um jogador se acompanha na carreira dele. Hoje ele é um jogador diferente, né? Ele voltou da Europa um jogador diferente, diferenciado, mas esse instinto dele, né? Que precisa também ter na equipe aquele jogador que tem aquela garra para poder puxar o momento difícil que você precisa mesmo. E assim, mas é um cara fantástico, né? Foi assim, só um Cara, momento de jogo. não, mas pra você ter uma ideia, assim, né, na rotina, todo treino tem uma cobrança rígida, não aceita o erro repetitivo, a má postura, é intenso, intenso. No treino, nos jogos, nós, todo jogo, intenso também. É muito do perfil do cara, né? Uhum. Mas um jogador extraordinário, uma Sim, conduta, um cara acima da média. Ainda bem que ele não foi pra cima, porque ele bate forte, viu, Thiago? Deus me Apesar que livre. foi forte também. Batia, né? Na época eu tinha 16 anos, né, cara? Tô voando, Tudo é aventura. ponteiro. 16 anos, tudo é aventura. Não, tchê, eu morava no estado do Rio, viajava pra lá, né? Treinava lá de semana e jogava. Pra mim era tudo ótimo. Aqui tem uma pergunta aqui. Boa noite, sou ex-atleta. Fui técnico de voleibol por 7 anos da iniciação e adultos masculino e feminino. Mas sou pedagogo. Será que posso fazer o curso da CBV? Você quer responder, né? Eu não sei se a CBV permite esses cursos ou só como ouvintes ou se ela dá certificação. Então, assim, eu não tenho certeza dessa informação. Mas fica a dica aí para ele cursar educação física também, pedagogo. Já dentro do voleibol, a educação física vai agregar muito mais ainda e pode ser uma boa, tá bom? Já hashtag fica a dica. Mas eu não sei informar com precisão o que ele perguntou. Como Bom, ouvinte, certeza que pode. Agora, para ter a certificação que eu não sei. até onde eu sei, para fazer pelo menos o nível 2, você tem que ser graduado em bacharel em educação física Uhum. ou ter feito nível 1, né? E tem que ter educação física para ganhar a titulação. Mas eu, como o Diego falou, eu acredito que como ouvinte possa até participar. Só não vai ter aquela graduação que, no caso, para disputar um campeonato pela CBV, né, a pessoa não pode exercer aquela função. Eu acho que tem gente que não conhece, né? No caso desses cursos da CBV, elas são a porta de entrada para alguns campeonatos, alguns níveis dos jogos que a CBV organiza. O nível 2 é a categoria de base, o nível 3 é a Superliga, né?
Se o nível 3 você não pode estar no Superliga comandando uma equipe. Acho que acredito que o nível 2 você pode até ficar no banco de auxiliar, mas não pode assumir a equipe, Exato. né? O Neiro, a gente já está quase acabando, mas você queria deixar alguma mensagem final aí para a gente ir? Rapaz, eu quero deixar o seguinte, você vai ter que me chamar de novo, porque a gente nem falou da neurociência ligada ao voleibol. Vamos falar então? Dá tempo aí? A Porque gente vai cair aqui, mas a gente pode começar a falar, não tem problema não. Cair de volta. aí é o seguinte. Então tá. Porque é o seguinte, eu me interessei por esse assunto porque eu trabalhava isso de maneira muito intuitiva e eu perseguia isso como uma possibilidade de avançar no trabalho. E aí eu comecei a estudar o assunto, um amigo me indicou um camarada fantástico chamado Nandes, que hoje é coach de neurociência em basquete na NBA, um cara que era das categorias de base do Minas Tênis, foi crescendo e avançando. Esse cara me abriu a visão para a neurociência ligada ao esporte e eu comecei a estudar o assunto. Na verdade, já estou há alguns anos aí tentando aprimorar esse assunto, porque ela amplia as possibilidades dessa formação mais ampla e completa que eu falei lá no começo da importância do trabalho de iniciação. Então, acaba que é uma área assim muito rica, que está avançando bastante e pode agregar muito valor aí no processo de treinamento de voleibol, tanto para iniciação quanto para equipes de alto rendimento. Se quiser continuar, pode continuar falando, porque a gente vai cair aqui, mas a gente volta. Sem grilo. Então beleza. Então, como é que dá para, em termos mais práticos, a gente perceber essa junção da neurociência ligada ao esporte, né? Como a neurociência estuda o sistema nervoso, e é o sistema nervoso que comanda tudo, obviamente que a gente precisa entender como esse processo pode ser utilizado conjugado com o esporte. E outra coisa, o esporte possui ferramentas maravilhosas para conjugar com essa proposta da neurociência de desenvolvimento mais amplo. Então, quando a gente consegue fazer esse link na proposta de treinamento, de formação de atleta, de formação de equipe, você começa a enriquecer valores. E aí a ciência começou a divulgar muitos estudos daquilo que a gente já sabia, mas nos últimos anos dizendo, por exemplo, de como os exercícios físicos trazem benefícios para o sistema nervoso, benefícios para o cérebro especificamente, melhorando memória, melhorando concentração, melhorando capacidade de tomada de decisão. Então, na vertente da formação completa que eu coloquei, por exemplo, suponha que você é treinador de um grupo aí de crianças do sub-14, sub-15. Olha a faixa etária que essa meninada tá. E o seu treinamento faz com que eles desenvolvam, melhorem memória, concentração e tomada de decisão. Vamos colocar só esses três aspectos, ok? E você usou alguns elementos da neurociência para isso. Então, se esses meninos se tornarem atletas, ok, mas se não se tornarem e forem pessoas com melhor capacidade de concentração, de memorização e de tomada de decisão, eles têm elementos ótimos para serem bem-sucedidos em qualquer outra área que eles escolherem fazer. Correto? Então, essa, para mim, é a grande ideia. Trabalha bem para todos. Usa a neurociência e os demais recursos que já são convencionais para essa formação mais ampla. Quem for atleta vai ser atleta com isso, com melhor memorização, concentração, tomada de decisão. Quem não for atleta vai usar isso em qualquer outro campo. Então, eu achei um caminho, achei não, eu entendi e estou perseguindo esse caminho que pode ser importante para agregar valor no trabalho de treinamento de voleibol, que não é só técnico, físico, tático, ele é também cognitivo e emocional. Pô, Nilo, eu acho que a gente vai fazer até um workshop sobre isso, hein, porque é um assunto interessantíssimo, cara. Na Realmente, verdade, trabalha na, sobre todos os aspectos. Pode falar. na verdade, por exemplo, em novembro do ano passado eu terminei uma pós-graduação em neurociência e educação. Eu fui me aprofundar no assunto porque tem muita coisa específica para o voleibol. Então, eu fui me aprofundar em neurociência e educação para migrar esses conhecimentos para o voleibol. Então, eu estou desenhando isso, estou pilotando, estou anotando, estou estudando bastante para criar um curso de neurociência ligado ao voleibol com teoria e prática, né? E o formato dele é que ainda está sendo desenhado, porque por conta dessa pandemia, etc., ficou
muitas questões para serem trabalhadas online, mas como eu falei, eu sou romântico, eu também gosto muito da questão presencial, né? Então, esse é uma situação que ainda está sendo pilotada, mas um grande desafio hoje é entender um pouco melhor a neurociência ligada ao esporte e conjugar isso para uma prática, isso acontecendo na prática. Não receita de bolo, faz o exercício X, não. Uhum. Entendimento para construção de situações envolvendo a neurociência e o desenvolvimento do atleta e da equipe. Fantástico, fantástico. Isso é um assunto que me agrada muito, né? Durante a faculdade eu tive alguns professores que tocaram muito sobre esse assunto, né? Usaram aqueles 100 bilhões de neurônios como início, né? O Robert Lantis, se não me engano, o nome do autor. E é para a vida, né, cara? Como você falou, tudo que a gente aprende é para a vida mesmo. Todas essas questões que fazem toda a diferença no mundo que está hoje, né? Tanta informação, tanto estímulo, e que às vezes não se torna algo valoroso, né? Exatamente. E o legal é que as pesquisas vão mostrando assim o quanto isso é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso, os valores agregados, as novas descobertas. Esse é um ponto positivo para a gente agregar valor ao que a gente já faz. Muitas vezes a gente faz muitas coisas, como eu disse, de forma intuitiva, ver que, poxa, é um caminho legal, deixa eu aperfeiçoar isso aqui e buscar esse conhecimento, né? Na neurociência, para a gente tentar dar um exemplo, existem as chamadas funções executivas, que são capacidades que fazem com que a gente tenha um melhor convívio social, porque a nossa formação fica mais completa, mais rica, né? Algumas funções executivas: controle inibitório, controle emocional, atenção sustentada, planejamento e priorização, iniciação de tarefas, uma capacidade de não ficar adiando, controlar o tempo. Então, essas funções, quem tem isso muito desenvolvido é uma pessoa com muita chance de ser bem-sucedida nas suas relações sociais, em casa, no trabalho, na universidade, na escola, em qualquer ambiente. Então, quando eu estudei funções executivas, por exemplo, o que que eu fiz? Poxa, como é que eu consigo, né, nas minhas turmas de categoria de base, por exemplo, desenvolver trabalhos, exercícios, dinâmicas em que os alunos, além de toque, manchete, cortada, bloqueio, também desenvolvam suas funções executivas. Essa capacidade de ter um controle inibitório, que é pensar antes de agir. Aí, antes disso, como é que eu desenvolvo as minhas, né? Agora, o meu último jogo aqui em Goiânia foi contra o Anápolis Vôlei. E eu tomei um cartão amarelo, e aí a minha vontade era falar assim pro juiz, certo? E aí o meu controle inibitório veio e falou assim, ó, se você falar isso, você vai tomar um vermelho, seu time vai Vai tomar ser um pior. ponto. Então, essa capacidade parece uma bobagem, mas na rotina ordinária da vida, ela nos faz muito bem ou pode nos fazer muito mal. Ah, como é que eu consigo trabalhar isso, então, lá na minha aula, no meu treino, nos meus exercícios, nas minhas dinâmicas? Atenção sustentada, eu consegui fazer uma tarefa importante e outras tarefas periféricas sem ser distraído pelo cansaço, pela fadiga ou por outras distrações, né? E hoje em dia se distrair é muito fácil, né? Porque a gente vive num mundo de velocidade de informações, de coisas muito rápidas, então distrair é muito fácil. Então, como é que eu uso exercícios dinâmicas lá no meu trabalho para ajudar isso, entendeu? Então, assim, dando uma pista de qual que é um caminho que eu estou tentando avançar, é nesse sentido, de entender aspectos, eu estou citando um, né, que são as funções executivas, tem outros tantos, de entender esses aspectos e migrar isso para uma prática e transformar isso numa realidade prática lá no nosso trabalho. Fantástico. Tem vários aspectos, né? Nessas situações, de várias situações da vida, a gente fala, você ouve sempre falar daquela chuva de ideias, da brainstorm, tá na moda, você ouve falar, mas na verdade precisa ter meios para você ver como funciona, né? E estudar como você vai poder aplicar isso, né? Por exemplo, na equipe adulta já, né, já no alto rendimento, você vai trabalhar com atletas que já são muito desenvolvidos nas suas funções, craques, rodados. Então, como é que você pega atletas experientes, já qualificados, já com perfil técnico lá em cima, tático, etc. O que pode ser feito para que eles avancem, né? Como pode provocar eles para melhorarem? Então, por exemplo, né, para dar alguns tipos de exemplos mais práticos e também para tentar
entender o desejo de aperfeiçoar os processos de treinamento. Os treinos, por exemplo, do alto rendimento, tem muita repetição, 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 repetição. E às vezes a repetição contínua e já determinada provoca um certo nível de conforto no atleta, que, por exemplo, está fazendo um trabalho de defesa, que a bola vem do caixote na diagonal, do caixote para a diagonal, do caixote para a diagonal. Então ele já sabe que vem dali para cá, dali para cá. Então ele tem um estímulo. Então, se a gente consegue no exercício dar outros estímulos e essas bolas, aí essa bola não ser sempre aqui nessa diagonal, ela ter variação de vir na paralela, de vir na diagonal, de ser uma bola largada, por exemplo, mediante estímulos diferentes. Então, uma cor vermelha indica uma bola largada, uma cor azul indica uma bola na diagonal, a cor verde indica uma bola na paralela, e ele responder a esse processo de uma resposta de um gesto que vai vir de maneira aleatória, não previsível. Aí, então, o trabalho do cérebro dele vai ser outro, que ele vai ter que concentrar, interpretar e fazer a tomada de decisão. Eu não sei se eu estou sendo claro no exemplo assim, bem enxuto, não, mas a ideia eu coloquei estímulos diferentes e com imprevisibilidade da ação. Uhum. Aí, uma sobrecarga cognitiva para ele poder decidir o que ele vai fazer. Então, você começa a ter condição de avançar um pouquinho nesse processo, nesse sentido, entendeu? Sim. Tem assim, tem uma metodologia que eu conheço que é chamada Teaching Game for Understanding, que é o TGFU, né, que fala justamente sobre a questão de imprevisibilidade, né? Você criar são situações que você vai criar para que ele tenha tomado decisão, aprenda essas várias formas que o jogo pode apresentar, mas também tem uma questão aqui básica, essa questão de neurociência, que eu ouvi do professor Peter, que é um norte-americano, que desenvolveu alguns estudos aí, está nos Estados Unidos atuando até hoje, mas que fala que às vezes é bom que o atleta não saia esgotado fisicamente, mas que ele saia esgotado mentalmente do treino. Às vezes o cara chega lá, como você falou, o cara chega lá, você sabe, imprevisível, né? Você vê a bola ali só na diagonal, só na diagonal, não vai ter aquele, não vai precisar que ele tenha assim, aquela ativação, né? Até mesmo biológica, para que ele possa realizar as várias ações que vai ter durante o jogo, né? O Nandes, quando ele começou esse trabalho na NBA, ele conversando com o técnico da equipe que ele trabalhou primeiro, e os caras no aquecimento, ele falou assim, tá bom, estão aquecendo, que hora que eles vão aquecer o cérebro também? Ele lançou essa conversa que foi um dos ganchos para ele entrar, né, no trabalho que ele desenvolve hoje, um trabalho assim fantástico, né? Então, essa ideia, que hora que eu vou treinar meu cérebro, né? Que hora que eu vou, né, fazer exercícios com que o ajudem também a ter essa mesma performance que eu estou tentando aí para minha parte física e técnica, por exemplo. Estou recebendo um elogio aqui, cara, do Danilo Portugal, falando nele o melhor criativo. O Danilo Portugal, que foi um craque, apesar dele ter sido um craque do Goiás Esporte Clube, na universidade, fenômeno, gente boa e craque dentro do campo e na vida. Um abraço, Danilo, e obrigado aí pelas palavras. E A desculpa, Pamela gente, que fez curso com a gente também, tá tendo palmas aí pra você. e eu não consegui ler todo mundo aqui, mas deixa um abraço e um beijão para todo mundo. A Pan, que fez com a gente, um abraço aqui. Enfim, não consegui ver todo mundo, mas deixa um abraço para todo mundo que conseguiu acompanhar a gente aí um pouquinho. Pô, é sempre um prazer conversar contigo. A gente tem que conversar mais sobre essa questão de neurociência. Abrir um dia só para falar de neurociência no voleibol. Fica o convite para você. Você falou de workshop, e o workshop pode ser legal, que talvez mesmo online, a gente pode colocar na tela algumas dinâmicas práticas para gente executar. Pô, já fica para mim, eu tô aqui disponível para te ajudar no que precisar. Vamos pensar, A vamos gente tem que marcar. pensar e estruturar. Eu acho que é um assunto muito bom, muito pertinente. Né? É o momento que a gente está vivendo, né? É, Principalmente. e outra coisa, assim, por que a gente precisa perseguir isso com bastante interesse? Porque é uma área magnífica e com bastante cuidado, porque na hora de fazer a elaboração de exercícios, de dinâmicas para aplicar a neurociência no esporte, a gente tem que ter bastante zelo, no seguinte sentido, né? Por exemplo, eu vou colocar um exercício com uma sobrecarga cognitiva nele. Então, ele sai do convencional e tem uma sobrecarga cognitiva, mas ele não foi adequado para aquela faixa etária, por exemplo. É o mesmo erro se eu errar na sobrecarga física.
né, de um trabalho. E também corre o risco de a sobrecarga não contemplar o objetivo proposto. Eu enchi de informação, eu enchi de estratégias, mas eu não tinha um objetivo claro a ser perseguido. Então, pela riqueza das possibilidades, isso é muito bom, mas demanda uma responsabilidade de conseguir, no meio dessa riqueza, conjugar aquilo que vai contemplar o O objetivo que você objetivo principal. quer para aquele trabalho, para aquele grupo, para aquele atleta especificamente, né? Então há muito a ser feito aí, é um desafio grande, mas eu acho que é um desafio interessante aí para te trilhar nele. Foi perfeito. Até porque tem que ter uma ciência, né? Como você falou, perseguir o objetivo principal que você quer alcançar, né? Se você não sabe que caminho você quer ir, qualquer caminho vale, né? É, exatamente. A Alice no piada, País das Maravilhas, né? Já diz lá o gato lá para quebrar onde você quer ir. e a piada do português, ó. Entrou no elevador, o cara pergunta qual andar? Eu falei, qualquer um, já errei o prédio mesmo? Fora, né? Ué, toca o barco Mas, daí, né? mas assim, a vastidão de possibilidades é agradável, é atrativa, mas ela demanda muita responsabilidade para a gente, né? Mergulhar num universo rico e precioso. Então, se a gente fizer isso com dedicação, com zelo, eu acredito que a gente pode avançar muito, né? Por exemplo, a gente na neurociência estuda muito visão periférica, que quando eu entrei na faculdade, em 1990, início dos anos 1990, o meu professor de futebol na faculdade foi o professor Paulo Gonçalves. Foi um técnico renomado aqui na região de Goiânia, dos grandes clubes aqui, e foi técnico durante muitos anos da seleção brasileira feminina de futebol, professor Paulo Gonçalves, que na época, ali, início dos anos 90, ficou conhecido por um trabalho que ele publicou na revista super interessante sobre visão periférica, né? Então, a capacidade de manter a visão focada no centro, no alvo principal, E e perceber, né? O calça redonda. ter percepções. E aí começou a fazer investir nisso, né? Então, estou falando de mais de 2 décadas atrás, né? E então, assim, é um assunto só que nessa época o professor Paulo já estava se desenvolvendo e que está aí hoje ainda para ser muito explorado. Então, a riqueza é grande, a possibilidade é grande, e isso acaba sendo muito instigante para a gente poder querer avançar, querer mergulhar nessas águas aí de uma maneira mais profunda. Sim, até porque nosso esporte nos propicia isso, né? É igual a gente vê hoje o saque, a gente falou do saque. O saque hoje, a percepção do tempo de reação que a pessoa tem que ter, né, a partir do sacador hoje é muito diferente do que tinha 10 anos, que dirá 20 anos atrás, né? São coisas assim que realmente se não tiver esse acompanhamento, você fica para trás. E aí você vai conjugando também o aspecto cognitivo, né, da inteligência do sacador, inteligência de quem compõe o sistema de recepção, a capacidade de antecipação, né? Então, aí vários fatores que vai tornar esse atleta, esse jogador mais completo ou não, né? Então, e no aspecto emocional, por exemplo, ontem, antes, hoje é segunda, né? Hoje é. Sexta-feira, a minha última aula que eu tive com uma turma de voleibol da Universo que eu dou aula aqui. Sexta-feira à noite. Eu lembrei que agora até foi que é a última aula da semana à noite e a galera reclama que eu fico conversando com eles até 10 da noite. Eu falava sobre o cérebro e a disciplina. O sistema límbico é a parte do cérebro que dá aquela resposta mais imediata e quer me satisfazer mais rápido. E o córtex pré-frontal é aquela parte mais racional, que dá um freio para mim no meu cérebro. Então, eu gosto de dar o exemplo para eles. Por exemplo, eu estou aqui de dieta e me aparece eu gosto muito de doce, né? Me aparece um brigadeiro enorme aqui na minha frente. O meu sistema límbico vai dizer, poxa, morde esse brigadeiro aí, que se exploda a dieta, vai ser feliz, né? Coma esse brigadeiro. E o meu córtex pré-frontal vai dizer o seguinte, olha, né, não é hora, não é adequado para a sua dieta, você não está podendo, e etc, etc. É a parte mais freio, mais racional. Nas crianças, o sistema límbico em desenvolvimento dá um recado desse tamanho
E o córtex pré-frontal em desenvolvimento dá um recado de outro tamanho. Então, para as crianças terem essa disciplina, em função do desenvolvimento do sistema límbico e do córtex pré-frontal, é mais difícil do que para os adultos que já têm esses sistemas em outro processo de desenvolvimento. E o que eu quero dizer? Então, às vezes a gente tem lá, por exemplo, um aluno, uma aluna, que a gente está chamando ele de indisciplinado, e na verdade eu preciso ajudá-lo a conjugar melhor esses processos e desenvolver melhor esses processos, porque faz parte de um aspecto fisiológico dele. Eu estou falando rápido, eu estou com medo de cair, mas o que eu estou querendo dizer? Então você começa a pegar essas informações do que a neurociência te traz e equilibrar melhor o seu trabalho, né? Então, não é que o meu atleta é indisciplinado, ele precisa ser ajudado a melhorar e avançar nesses processos, entendeu? Outra coisa, a neurociência fala, por exemplo, de pessoas introvertidas e extrovertidas, e como extrair o melhor de cada uma delas, entendeu? Então, são várias vertentes que você vai conjugando aí para enriquecer o trabalho. Perceba que o desafio é bem grande. Olha que dica, ainda mais geração de hoje. Tem muita gente introvertida, né? Exatamente. É fundamental, porque muitos daqueles que deixam de jogar, por exemplo, qualquer outra modalidade, se frustram. Vamos dar um exemplo mais básico, né? Futebol acaba indo pro voleibol por ser uma pessoa introvertida. Exato. É, cara, é muito aprendizado poder falar contigo, né? Sem Cara, brincadeira. tá agradável aqui nosso papo. Sempre bom falar com os amigos e os amigos à distância, então nem se fala. Pô, Você tá em Resende, né? eu moro em Itatiaia, mas meu trabalho é em Resende. A maior parte do meu trabalho é em Resende. Ah, então tá. É O que o meu meu irmão trabalho com. está aí em Resende fazendo um aprimoramento de salto, ele é paraquedista Na e Manta, ele tá? em Resende aí tem uma escola de Então paraquedismo, era o alguma coisa. clube, né? Aeroclube, exatamente, fazendo uma. E acabou de postar mais cedo e postou no Instagram dele aqui umas fotos dele saltando aí de paraquedas. É, porque E também tem o pessoal do exército que pratica muito também. Ele é militar, não? ele é militar da reserva, fuzileiro naval. E tá me chamando há anos para fazer esse salto aí com ele, rapaz. Tá faltando coragem aí, logo eu consigo. Pô, quando você vier, é só mandar, manda mensagem, já que tô aqui, eu vou te conto, cara. Isso é um prazer Maravilha. mesmo. Show Aqui de bola. tem o pessoal que te elogiando bastante, né? Foi sempre interessante. Imagina. É um atleta eficiente, aquele que aprende a se lidar com si mesmo. É algo que eu falo para meus alunos. Primeiro aprende a lidar com você. Seja líder de si mesmo. Acho isso super importante. Neil, Tá aí, meu querido. Obrigado pelo convite. Foi um prazerzão, cara. prazer foi E meu, pode ter certeza. Acho que quem puder acompanhar essa live de hoje, tenho certeza que saiu diferente de quando entrou, né? Muito assunto bom. E eu quero, ó, fica a dica da gente fazer esse workshop, hein? tá, vamos pensando aí. Ou pelo menos fazer algo diferente, porque a gente tá falando mais espalhando essa sementinha da neurociência, que é muito importante. Tá bom, eu fiquei com receio do tempo, eu falei um pouquinho acelerado e o assunto é bom, a gente fala mais pausado, exemplifica, acho que pode ser melhor. Eu não sei porquê, mas normalmente ele derruba a gente com 1 hora, se eu de 1 hora falando, não derrubou, tá bom. Deu um brinde aí hoje. Eu Mas agradeço muito mesmo, né, a oportunidade de estar conversando com você. E vamos marcar mais pra frente conversar de novo, né? Porque assunto é que não falta, porque voleibol, neurociência, aprendizagem. Cara, precisa de mais o quê? show de bola, vamos marcar. Demorou então? Neiro, Maravilha, obrigado, cara. Obrigado para todo mundo que pôde estar com a gente aí. exato. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que pôde acompanhar a nossa live hoje. Foi bastante movimentada aqui, deu para ver muita gente entrando aqui. Agradeço muito. E galera, até a próxima. Semana que vem temos outra live agendada aí, né? Também o cara que conhece Neiro, a gente fez curso juntos aí. Tá. Mais uma vez, muito obrigado. Deus Boa abençoe a noite para todos. vocês. Um abraço, meu irmão. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.